Intervencionismo. Essa palavra vive aparecendo nos debates sobre economia e política, né? Ela representa a promessa de uma terceira via, um caminho do meio, sabe? Nem capitalismo selvagem, nem socialismo total. Mas será que esse caminho do meio é realmente um lugar estável para se estar? As fontes que a gente vai analisar hoje mostram que essa estrada pode ser bem mais complicada do que parece. E tudo começa com uma pergunta que, olha, dá um nó na cabeça. Por que é que tantas políticas criadas com a melhor das intenções, muitas vezes, acabam gerando o efeito contrário do que prometiam? Um programa para ajudar um setor específico ou para proteger o consumidor que, no fim das contas, cria um monte de problemas que ninguém esperava. É exatamente esse paradoxo que a gente vai tentar desvendar aqui. Então, a proposta central do intervencionismo é ser essa grande alternativa, um sistema que tenta escapar dos extremos, fugindo tanto da ideia de um mercado totalmente livre quanto de um planejamento centralizado pelo Estado. A promessa é muito atraente, combinar o que há de melhor nos dois mundos, ou seja, a dinâmica da propriedade privada com segurança e a direção do governo. Para a gente entender bem a proposta, vale a pena pensar nesses três modelos. De um lado, o capitalismo, propriedade privada e as coisas se ajeitando pelo livre mercado. Do outro, o socialismo, a propriedade é pública e tudo é decidido por um plano central. E o intervencionismo? Bom, ele fica ali no meio. A propriedade continua sendo privada, mas o Estado interfere bastante com regulações, impostos, controles, tudo para tentar guiar a economia na direção que ele acha que é a melhor. Agora, para a corrente de pensamento que a gente está analisando, a definição do economista Ludwig von Mises é fundamental. Para ele, intervenção não é qualquer coisa que o governo faz. É uma ordem específica, uma norma que força os produtores a usarem os seus recursos, seu dinheiro, suas máquinas, de um jeito diferente do que o mercado, ou seja, os consumidores, pediriam. Em outras palavras, é quando o julgamento de uma autoridade passa por cima do julgamento de milhões de pessoas no mercado. E é aqui que a crítica fica mais profunda. O argumento principal das fontes não é se uma única intervenção é boa ou ruim. O ponto central é que cada intervenção dá o start num processo, numa verdadeira reação em cadeia de consequências que ninguém previu, criando uma lógica própria que muitas vezes sai do controle. O Mises descreveu isso como um ciclo vicioso. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, identifica-se um problema no mercado. Aí o Estado intervém para consertar. Só que essa intervenção acaba gerando efeitos colaterais, tipo falta de produto na prateleira ou queda na qualidade. E agora vem o pulo do gato. A culpa por esses novos problemas não cai na conta da intervenção, cai na conta do mercado que não funciona. E qual é a solução que se pede? Mais intervenção. E aí o ciclo recomeça, só que cada vez mais forte. Essa dinâmica toda leva a uma conclusão bem forte segundo essa linha de pensamento. O sistema intervencionista não é um ponto de equilíbrio. Ele está sempre se movendo, ou na direção de reverter as políticas e voltar para o mercado, ou na direção de cada vez mais controles, o que, no limite, levaria ao socialismo. Como o Mises resumiu, ele é, por natureza, instável. Mas afinal, por que esse ciclo acontece? Para entender isso, tem uma ferramenta de pensamento clássica do economista Frédéric Bastiat que ajuda muito. Ele mostrou a diferença brutal entre o que se vê e o que não se vê em qualquer política econômica. Pensa, por exemplo, num subsídio para uma indústria. O que todo mundo vê, o emprego que foi salvo naquela fábrica. É algo concreto, visível, vira notícia de jornal. Agora, o que a gente não vê, os empregos que poderiam ter sido criados em outras áreas, em outros setores, se aquele dinheiro do subsídio não tivesse sido tirado de lá, via impostos, por exemplo. Ou seja, os benefícios são concentrados e fáceis de ver, já os custos são espalhados e quase invisíveis. E na prática, no dia a dia, esse ciclo e essa lógica do que não se vê se transformam em uma série de problemas bem conhecidos. Controles de preços, que são criados para ajudar as pessoas, acabam gerando prateleiras vazias. O financiamento de gastos públicos cada vez maiores leva à inflação, que come o poder de compra da poupança. E com o tempo, grupos de interesse mais organizados aprendem a usar o poder do Estado para garantir privilégios, desviando recursos que poderiam ser usados de forma muito mais produtiva. E olha, isso não é só teoria, não. As fontes que estamos usando apontam para um padrão histórico bem claro ao longo do século XX. O caso dos Estados Unidos, que é detalhado em um dos textos de referência, é um exemplo muito forte de como esse processo todo aconteceu na prática. Um padrão se repete ao longo do tempo. Presta atenção, cada grande crise parece servir de justificativa para uma expansão nova e permanente do Estado.
Foi assim com a crise bancária que levou à criação do Banco Central Americano. Foi assim com a Grande Depressão, que gerou o New Deal, e com cada emergência que veio depois, desde os controles da Segunda Guerra até os resgates financeiros mais recentes. Cada crise deixou um legado de mais intervenção. O historiador Robert Hicks deu um nome perfeito para esse fenômeno: o efeito catraca. Sabe o que é uma catraca? É aquela ferramenta que só gira para um lado. Pois é. A lógica é a mesma. O Estado cresce para lidar com uma crise, mas quando a crise passa, ele nunca mais encolhe de volta para o tamanho que tinha antes. As agências, os poderes, os gastos que foram criados na emergência acabam virando permanentes. E o resultado prático desse efeito catraca ao longo de um século é impressionante. O tamanho do governo, se a gente medir pelos gastos como a porcentagem de toda a renda do país, saltou de um patamar bem baixinho no começo do século XX para quase 40% nos dias de hoje. É a materialização em números daquele ciclo de intervenção que a gente viu lá no começo. Com essa dinâmica toda de crescimento e instabilidade, o debate acaba saindo do campo puramente econômico. Ele entra na política, na filosofia, e isso nos leva ao dilema final. Afinal de contas, onde é que se traça a linha? O economista Friedrich Hayek apontou para um paradoxo político bem interessante que surge disso tudo. Ele argumentou que num sistema com tanto poder centralizado, a própria lógica do poder começa a selecionar um tipo específico de líder. Aquelas pessoas dispostas a sacrificar princípios e a trocar favores por uma causa maior acabariam levando vantagem. Nesse ambiente, os mais idealistas poderiam ser deixados para trás por aqueles mais pragmáticos na busca e no uso do poder. E isso tudo nos traz de volta à nossa pergunta inicial, mas agora com uma profundidade muito maior. O debate, segundo a perspectiva que a gente explorou, não é só sobre uma única política ser boa ou ruim. A pergunta fica bem maior. Será que existe um ponto de equilíbrio estável? Até que ponto o Estado pode intervir antes que esse ciclo de consequências não intencionais e o efeito catraca comecem a comprometer não só a prosperidade, mas a própria liberdade? Essa é a reflexão que fica. Agradeço a companhia nesta análise.